Parabéns para quem conseguiu chegar. Hoje houve um pequeno dilúvio, né, no final da tarde. E não sei o que acontece, né? É gozado. Será que é porque as pessoas resolvem sair ao mesmo tempo? Que a gente fica pensando, nossa, né? Choveu, que confusão. É claro que aconteceu confusão. Pega o quê? Uma cidade com 12 milhões de pessoas. Uma chuva desse tamanho no final da tarde. É claro que tem que virar um pequeno caos, né? Faz parte. Mas a gente fica, nossa, todo preocupado. Aí você faz o que você pode fazer. Quem conseguiu chegar, chegou. Quem não conseguiu chegar, chega onde chegar. Porque em alguma hora vai chegar, né? Aí chega em casa, não tem luz, tem que subir escada. Quem mora no 20º andar é um belo exercício, né? Se a pessoa quiser esperar, pode esperar voltar. Eu queria aproveitar o gancho da minha amiga Ana e fazer uma confirmação da propaganda dela e relacionar com o que a minha amiga falou na prece agora aqui. Nós vamos falar sobre reencarnação hoje, capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A minha falou sobre os cursos. Uma coisa que é um diferencial do Espiritismo é que a gente tem que estudar. O Espiritismo não dá para a gente pensar que assistindo algumas palestras, ou muitas palestras, vendo um monte de vídeo, e assistindo, grudado de Valdo, todo lugar dele você vai atrás. Não vou pensar que fazendo isso a gente é espírita. A gente está estudando um pouco de Espiritismo, só isso. O ser espírita é colocar em prática. Porque o Espiritismo não é uma coisa transcendental no sentido de você pensar e ficar só pensando. É uma ciência e uma filosofia que tem uma aplicação moral. Senão não serve para nada. Serve só para a gente ficar falando sobre coisas e virarmos sábios sobre o assunto, que não vai levar a lugar nenhum. O curso é aquele lugar onde você pode discutir, você pode conversar. Porque aqui, por exemplo, não dá para a gente ficar discutindo, ficar debatendo. Seria interessante, mas não é possível. O curso você consegue. Você faz pergunta, você dá resposta, você questiona. E o conhecimento, quando a Ana falou da prece, para eu falar que eu vou falar de acordo com o meu entendimento, que é isso mesmo. O expositor faz de acordo com o seu entendimento, aquilo que ele estudou. Aquilo que ele estudou previamente, ele vai trabalhar com as pessoas. E é o entendimento da gente. Por isso que é fundamental o estudo. Porque eu não estou trazendo a verdade absoluta. Hoje eu estou falando sobre o capítulo 4. Então a verdade sobre o capítulo 4, Francisco está passando para vocês. Não, é o meu entendimento. Vocês depois lerão o capítulo, se já não leram. E se leram, vão ler de novo. Porque quantas vezes a gente lê, mais coisas a gente vai percebendo. E vocês vão tirando as conclusões de vocês. Nós vamos tendo as nossas conclusões no compartilhamento. Por isso que é legal o estudo, por isso que a gente vai conseguindo cada vez mais entender as coisas melhor. E a reencarnação é um assunto fundamental para nós. Porque a reencarnação, ele é considerado um dogma na doutrina espírita. Dogma, o sentido dogma para o espiritismo é diferente do sentido de dogma para outras denominações religiosas. O próprio Kardec, na própria codificação, se fala em dogma. Entenda-se dogma como princípio fundamental. Mas uma coisa dogmática é aquela que é inquestionável. Tudo no Espiritismo é questionável. Tudo, absolutamente tudo. Qualquer conteúdo que a gente estuda, eu posso e devo questionar. Eu devo entender. Porque conforme a gente vai entendendo, eu vou intelectualmente percebendo as coisas e aí eu vou colocando na minha prática do meu dia a dia. Eu vou aprendendo de verdade. Reforço, por isso que vale a pena fazer os cursos, porque nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Tem gente que tem mais conhecimento, mais estudo. Então ele bate o olho no livro, ele lê e entende as coisas muito rápido. Tem pessoas que têm mais dificuldade, porque estudaram menos. Ou estudaram, mas têm dificuldade de entendimento. Isso é normal, isso não nos faz melhor ou pior, nos faz apenas diferentes. E os cursos são para isso. Eu vou fazer curso, mas eu sei tão pouco. Mas para isso serve o curso, para aprender. Mas eu já estudei tudo. Para isso serve o curso, para rever. Porque também tem isso, né? Aí eu já estudei Espiritismo. Já li toda a codificação, 3 vezes cada livro. Eu fiquei sabendo recentemente que a Heloísa Pires faz curso no centro que ela frequenta. Heloísa Pires. Vocês conhecem a Heloísa Pires? Nunca ouviram falar?
Já esteve aqui? Ela é brilhante. Ela não é só filha do Herculano Biggs, que era brilhante. Ela não é, né? Para a gente não existe morte, né? O pai, o Herculano, um cara que tem um conhecimento gigantesco, um grande estudioso, e a filha foi no caminho. E ela tem um conhecimento incrível, ela estuda. Quando ela falou isso, gente, eu não vou estudar mais, só vou dar aula agora. Não, vou estudar de novo, vamos estudar, porque a gente sempre está aprendendo, reaprendendo, fixando. E a encarnação é uma coisa fundamental, porque se eu não entender o que é a reencarnação, eu não aproveito. Tem uma frasezinha que eu achei, estou até comentando aqui com o Júnior, eu não sei de onde que é, porque não tem um autor, mas eu achei esse papelzinho tão bonitinho e guardei aqui no capítulo do Evangelho. Excluindo a reencarnação do número de suas crenças, o mundo moderno arrebatou a Deus a sua justiça e ao homem a sua esperança. Ou seja, na modernidade, quando se tira a ideia de reencarnação do conjunto de crenças do ser humano, tira-se de Deus a justiça divina e tira-se do homem a esperança. Muito interessante. Sem a reencarnação não tem esperança, porque as dificuldades que a gente vê no dia a dia, tem pessoas que a vida é um faroeste, né? Tem gente que a vida é só problema. Todo dia ele está matando um leão, um hipopótamo, um elefante. Cada dia é uma luta nova. Tem gente que a vida é mais tranquila. Às vezes não significa que a pessoa que tem uma vida mais tranquila, ele é mais evoluído, não. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes o cara tem uma vida mais tranquila porque ele é meio fraquinho ainda para enfrentar grandes dificuldades. E o que enfrenta grandes dificuldades, ele tem uma força maior que ele já desenvolveu ao longo das suas encarnações para enfrentar certas dificuldades. Não dá para a gente saber certas coisas. E não adianta a gente querer ficar pensando, o que eu fui, que eu deixei de ser. A gente, pelas nossas tendências, sabe muito bem o que a gente foi e o que a gente deixou de ser. Claro que todo mundo acha que na outra encarnação foi um príncipe, uma rainha. Aí você lê a biografia de não sei quem, fala assim, gente, eu fui esse cara. Você lê a biografia daquela rainha, eu fui essa mulher. Você lê a biografia daquele príncipe, nossa, eu fui aquele cara. Não necessariamente, a gente pode não ter sido nada disso. Até porque não tinha, né? Esse monte de gente encarnada, quantos foram príncipes e reis e rainhas, né? A maioria é plebeu, né? É o jeito do povo. Então, na realidade, a gente, pelas nossas tendências dessa encarnação, a gente imagina o que a gente foi. E quando eu entendo que a encarnação é um momento de aprendizagem e de aprendizado, eu vejo as coisas de uma outra forma, eu tento aproveitar melhor. Porque a encarnação, para nós, é uma coisa obrigatória. Os espíritos evoluídos não precisam reencarnar mais. Quando eu digo evoluído, é evoluído mesmo. Ou seja, ninguém do nosso planeta, tá? Nem os melhorzinhos do nosso planeta, hein? Todos, sem exceção, precisam ter a reencarnação. Só os espíritos puros. Espírito puro é aquele assim top, tá? Bem top mesmo. Não é, mas é aquele que eu conheço, aquele fulano. Não, todos precisam reencarnar. A reencarnação ainda é necessária. Por quê? A reencarnação é um momento único de aprendizado. Nas mínimas coisas a gente percebe isso. Vamos olhar as nossas últimas horas desta encarnação, do dia de hoje. O calor que estava fazendo. As pessoas se encontram. O que as pessoas falam normalmente? 99,9% das vezes quando se encontra. Primeira coisa, ai que calor, ai esse calor, ai que calor. Gente, a gente reclamou tanto que acho que o departamento da chuva ouviu e mandou essa chuva do dilúvio. Quase a gente estava pegando a arca para vir para cá. E aí a gente reclama da chuva. Mas essa chuva... Mas não reclamaram do calor? Precisava ser uma chuva desse porte para refrescar, ela ficou mais fresquinho. Agora a gente reclama porque caiu árvore, sujou, entupiu calha. Não, mas faz parte. A gente está encarnado. Quando você está desencarnado, você não passa por isso. Espírito não tem problema de enxurrada. Espírito não passa calor, não precisa ter leque no plano espiritual, ar-condicionado, não precisa de nada disso. Só que a gente precisa. Até aqui é problema de... A gente reclama, né? Quando liga o ar-condicionado, porque liga o ar-condicionado. Quando desliga o ar-condicionado, porque esquenta. Aí quando esfria, esquenta, esfria. Gente, nós estamos num processo de pasteurização. A gente esquenta, esfria. É um processo de evolução da matéria para sobreviver aos micróbios. Tá? Ou seja, as coisas que a gente às vezes encara como problemas intransponíveis não são coisas do cotidiano. De uma cidade como nós, que moramos numa cidade com milhões de pessoas. As pessoas têm direito de ir por mesmos lugares. E se você morar no meio do mato, você também vai ter as agruras de morar no meio do mato e as vantagens de morar no meio do mato.
Todos os lugares têm situações que a gente aprende mais ou menos. Por isso que a gente reencarna várias vezes em situações diferentes. Enquanto a gente não entender isso, que a reencarnação é necessária para a evolução, que não há possibilidade de ver o reino de Deus se não nascer de novo, enquanto a gente não entender de fato disso, nós vamos reclamar o tempo todo dos problemas que a gente tem e vamos aproveitar menos as oportunidades que se apresentam para nós de aprendizagem e de evolução. Isso de reencarnação é muito interessante. Se você for pegar o capítulo 4, ele é um dos poucos capítulos que cita trechos do Velho Testamento, que é basicamente a estrutura do Evangelho com o Espiritismo, é trechos de Jesus, do Evangelho, de algum evangelista, comentários de Kardec e mensagens de espíritos, né? Complementando, explicando. Esse capítulo aqui tem trechos do Velho Testamento. Muito legal. Nesse capítulo é legal ler depois em casa, porque é aquele que está a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é aquele doutor da lei que vai falar com Jesus: olha, eu sei que o senhor é mestre, o que eu posso fazer para entrar na posse da vida eterna? Ele fala: nascer de novo. Aí Nicodemos: como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não dá. Aí Jesus fala: Nicodemos, você não sabe disso, cara. Você é mestre em Israel. Como é que você vai entrar na barriga da sua mãe? Claro que não é isso. Não é assim. É diferente. Pensa. É assim, ó. O que é da água é água. O que é do espírito é espírito. Então você vai encarnar a matéria. A fonte da matéria, simbolicamente, seria a água. E o espírito é aquilo que vem a criação de Deus. Então, a junção da matéria e do espírito, a gente reencarna. Eu acho que ele não entendeu muito bem aquilo lá, mas tudo bem. Jesus tentou explicar, ele ficou com dificuldade pelo ponto de interrogação, mas acho que ele deve sair pensando melhor. Mas a ideia é essa: renascer da água e do espírito, ou seja, você tem pais biológicos que te permitem o reencarne, fisicamente falando. E você tem a questão espiritual, que é o espírito, essência divina que a gente tem. Então nós somos uma coisa conjunta. Eu sou um espírito que tem um corpo. E para intermediar a ação do espírito sobre a matéria, eu tenho um perispírito. Esse processo ele é incessante. Quanto mais você reencarnar, mais você vai ver o reino de Deus. No sentido de ver o reino de Deus, entender o reino de Deus, entender Deus, evoluir, progredir espiritualmente falando, que a nossa eternidade é espiritual. Nós somos finitos, existe uma finitude física. Nós temos uma encarnação que tem começo, meio e fim. Mas a questão espiritual não. A partir do momento da nossa criação, a gente até poderia usar o termo mais apropriado para o espírito como infinito, como eterno. Não seria tão legal, porque eterno é só Deus, né? Que não tem começo e não tem fim. Mas para o espírito a gente pode usar a ideia de imortalidade. Nós somos imortais. O espírito é imortal, porque ele teve um começo, tem um princípio, e ele vai evoluindo até chegar na plenitude do que é possível para o espírito. E aqui nesse capítulo é interessante porque tem uns trechos para ver como a ideia da reencarnação já estava colocada no Velho Testamento. O Espiritismo retoma o que Jesus falou e Jesus retomou aquilo que estava no Velho Testamento. Porque ele cita aqui no Velho Testamento, você tem em Isaías, o capítulo aqui cita em Jó, e tem 3 traduções de um texto de Jó. Eu vou ler a terceira, que é um super, hiper, mega objetivo. Olha o que Jó fala numa versão da igreja grega: quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Parece super claro que ele está dizendo que você tem uma vida, você vai, entre aspas, morrer e você volta. Só que algumas pessoas foram interpretar isso de maneira simbólica. O Espiritismo tomou aquilo que Jesus quis dizer e o que os profetas quiseram dizer lá no Antigo Testamento, no sentido que a gente tem que passar por várias situações, porque isso é muito lógico. Não dá para você aprender tudo numa única encarnação. Não dá para você desenvolver todas as habilidades numa única encarnação. Tem pessoas que numa encarnação têm muito mais facilidade. Tem pessoas que têm facilidade material, têm acesso a conhecimento, acesso a milhões de experiências que vão fazer com que ela aprenda milhões de coisas. Outras pessoas têm acesso a outras situações que vão permitir a elas aprender outras coisas, outros tipos de desafios,
que vão fazer com que elas consigam valorizar o mínimo de sobrevivência. Então, todas as situações que se apresentam para nós são importantes para o nosso crescimento. Isso não justifica o que ao longo da história muitas pessoas usaram isso para justificar as explorações. Ah, então você é um coitadinho, não tem nada, você está aprendendo. O outro que tem tudo, que vive muito bem, com todo luxo, toda a pompa, ele mereceu isso. Não é bem assim. Ao mesmo tempo que a gente tem as facilidades, existem os desafios, e que a quem muito foi dado, muito será pedido, mesmo em termos materiais. Quem tem um monte de situações, um monte de coisa material, é muito interessante que a pessoa compartilhe com os outros, porque nós somos só usufrutuários, né? Nós não somos proprietários, nós somos usufrutuários. Então, tudo que eu tenho de condições que me facilitam a vida material, tudo que eu puder fazer para compartilhar, em termos de conhecimento, está incluído isso também. Conhecimento também. Se eu tenho muito conhecimento, não adianta eu guardar só para mim, é para eu compartilhar com os outros, sem querer ser chato também, né? E ficar forçando as pessoas a acreditarem naquilo que a gente acredita. Não é isso. Não é para a gente ser chato, é para a gente compartilhar o conhecimento. E compartilhar conhecimento não precisa necessariamente você ficar dando sermão nas pessoas o tempo todo. Compartilhar conhecimento é vivenciar, é exemplificar. Aí vamos usar o exemplo de Jesus. Jesus fazia isso. Jesus, ele ensinou, ele chegou e falou para as pessoas com todas as letras, explicou coisas, ele vivenciou. Então ele explicou, mas ele também vivenciou. Ele deu exemplos daquilo que ele estava querendo trazer para a gente. Nós podemos fazer a mesma coisa. Devemos aproveitar o exemplo do Cristo, que foi o maior exemplo de perfeição que ele teve na Terra. Quando a gente fica com isso na cabeça, aí depois tem uma coisa legal no final do capítulo, que é sobre os laços de família, que muitas pessoas ainda têm essa questão, nós ainda temos muito forte. Os laços de família se quebram com o desencarne, as afetividades se quebram com o desencarne. Na realidade não, os afetos se fortalecem com o desencarne. Você não vai ter um acesso de ver a pessoa fisicamente, mas a gente não tem perda, porque a gente ainda fala muito isso, né? Eu perdi um ente querido, eu perdi o meu companheiro, a minha companheira, meu pai, minha mãe, meu filho. A gente não perde ninguém, os vínculos estão criados e eles se fortalecem. Espiritualmente falando, não tem nada que impeça isso. Claro que nós vamos passar por uma situação de não ver a pessoa, nós vamos lidar com a questão da saudade, o sentimento é natural. Para mim, uma pessoa muito querida desencarnou, não senti nada. Não, você vai sentir, claro. Uns sentem mais, outros menos, depende do entendimento e da dependência que nós tínhamos daquela pessoa que, entre aspas, partiu ou voltou, né? Ninguém parte, a gente volta, porque a vida verdadeira é aquela do plano espiritual. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Então eu não parti, eu voltei para o plano espiritual. O referencial é outro. Se eu estou voltando, não tem por que eu ficar tão triste por isso. Até porque a gente acredita que as pessoas são recolhidas, são recebidas, são amparadas, de acordo com a consciência de cada um e da percepção de cada um. Então a gente não perde. A gente talvez não vá encontrar fisicamente, mas você não perde, porque as ligações afetivas continuam e elas se fortalecem. Em contrapartida, quando tem alguma pessoa que a gente não gosta, ele desencarnar, e estou livre daquele lá, né? Também não é bem assim, porque se você tem uma tristeza, uma mágoa, um ódio grande com uma pessoa, aquele ódio continua e a ligação mental continua. Eu não fiz nada para ele desencarnar. Mas já que ele desencarnou, ele morreu, né? Antes ele do que eu, né? Sim, ele desencarnou. E a gente continua ligado. Então, se eu tenho algum problema com uma pessoa, é bom eu me tirar isso, né? É bom perdoar. É bom lidar com o sentimento, que não fique algo rançoso. Porque se espiritualmente você mantém os vínculos afetivos positivos, também os vínculos afetivos negativos serão mantidos. As mágoas, as tristezas, a presença espiritual positiva ou negativa se mantém. Muitas vezes os processos obsessivos, a gente vai no centro, uma paz, melhor, o espírito, eu fui lá no centro, tiraram os espíritos ruins, eu fiquei bom, né? O centro até ajuda, né? Dá uma afastadinha naqueles mais atrapalhados,
mas é a gente que vai chamar de novo. Se eu faço um tratamento, tomo passo, vem no âmbito bonitinho esse evangelho, tomo passo, tudo como mandaram te fazer direitinho, aí você fica melhor. Só que, se a gente não tomar cuidado com o pensamento da gente, com o vigiar e orar, para não cair em tentação, eu atraio de novo aqueles meus inimigos do passado e inimigos do presente. Que a gente tem coisas para se acertar. Tudo isso é experiências de encarnação. E como as pessoas estão vivendo cada vez mais, vamos aproveitar bem as encarnações. E não vamos também fazer aquela coisa que muitas vezes o Espírito fala, né? Espírita fala, não dá para fazer nessa, eu deixo para outra. Tudo bem, não dá para fazer tudo. Eu não vou virar Jesus Cristo nessa encarnação, tenho certeza absoluta. Não tenho essa pretensão, mas vamos ser um pouquinho melhor. Vamos estabelecer uma liçãozinha de casa para essa encarnação. Vamos tentar fazer algumas coisas nessa encarnação. Porque se deixar tudo para a próxima, complicado. Até porque pode ser que a gente vai viver muito tempo ainda, né? Então dá tempo de fazer muita coisa. Eu não tenho tempo de ajudar ninguém. Tem no teu dia a dia. Se você é muito ocupado, muito ocupada, você pode ajudar as pessoas no seu dia a dia. Ou pode não atrapalhar as outras pessoas no seu dia a dia também. São experiências e aprendizagem. Tudo isso é na encarnação. Então a encarnação é um momento único, maravilhoso, que é um presente que Deus dá para cada um de nós. A gente vai passar por uma série de dificuldades, mas sempre a gente vai encontrar alguém para nos ajudar. Sempre vai ter uma mão amiga para nos dar apoio. A gente conta com o Pai, que está sempre presente. Os espíritos que nos inspiram coisas positivas, se a gente tiver uma faixa de vibração legal. E os amigos encarnados também, para que a gente possa transformar cada momento num momento de experiências de enriquecimento. Não só material, mas espiritual. Né? Que Jesus abençoe agora sempre, que tenhamos um ano bastante promissor. E além do que a gente deseja do ano bom para todo mundo, que nós possamos também colaborar para que esse ano seja melhor. Né? Vamos só esperar que o ano seja bom. O que eu posso fazer para esse ano ser melhor? Então vamos fazer a nossa parte. Né? Vamos agora então nos tranquilizando mais, facilitar a nossa ligação mental com o alto, para facilitar também a presença do amigo mentor, amigo do plano espiritual, que vai trazer as suas palavras de conforto, de complementação, de esclarecimento. Seja bem-vindo, companheiro. Que assim seja. Amigos queridos, boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco neste momento. Hoje falamos sobre a reencarnação. E quando falamos na reencarnação, temos que pensar que, sendo ela o princípio básico da doutrina dos Espíritos, que vem explicar todos os outros conceitos da própria doutrina, que devemos estudar sempre, devemos nos remeter à plenitude. E por que devemos pensar na plenitude? Deus nos cria. Quando Jesus nos diz, vós sois deuses, Ele muito quer passar de conhecimento para todos nós, explicando que na nossa essência está em latência todas as virtudes que devem ser desenvolvidas, todos os instrumentos necessários para combatermos as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos obstáculos. Devemos pensar então que essa plenitude, para ser alcançada, já no seu início tem as sementes plantadas. A reencarnação, as diversas oportunidades
que nos são proporcionadas em mundos diversos, com situações diferentes, para que possamos buscar lá dentro de nós, através do nosso autoconhecimento, a consciência, que é o próprio Espírito, onde tudo está armazenado. Nada é perdido e pode ser utilizado. A eternidade. O Espírito, na sua imortalidade, tem a eternidade para desenvolver todas essas bênçãos, esses presentes, como foi dito, para que possamos aprender ao adentrar na matéria, sentindo, vivenciando, porque só assim o Espírito pode escolher e exercer, através do livre-arbítrio, os caminhos evolutivos. Começamos lá no reino mineral, vegetal, animal, até chegarmos à espécie humana. Quantos anos levamos para isso? Sem pressa, mas com muitas oportunidades. O ser humano, hoje, já com muitas conquistas, não precisa pensar para o seu coração bater, para o pulmão oxigenar, para os órgãos trabalharem, para que ele possa caminhar. E por quê? Todos esses órgãos já trabalham em automatismo e nós não precisamos nos preocupar. É para que possamos, através da razão, refletirmos mais, estarmos menos afobados nas nossas tarefas, pensarmos melhor naquilo que fazemos, dizemos, que podemos, ou se o que queremos é correto ou não. Deus, não só nos dando presente da reencarnação, incumbiu o Espírito amigo, que nos acompanha, inspirando-nos nos momentos em que necessitamos. Mas, amigos, pensem comigo, como um grego, falando só a língua grega, conversaria com um japonês que só fala japonês. Este anjo da guarda, ele tem que ter uma sintonia vibratória e uma afinidade conosco muito similar à nossa, para que nós possamos nos entender. E para que nós possamos entender a sua existência, a nossa razão, através do inconsciente, do subconsciente, traça uma ponte para que nós transcendemos, para que nós possamos relaxar, respirar profundamente, voltarmos para nós mesmos e acreditar, e acreditando em Deus, na sabedoria divina, na lei de causa e efeito, descobrirmos os momentos que estamos vivendo, mas de uma maneira mais racional. Como disse o nosso amigo,
experienciar. Não basta que sabemos os livros da codificação de cor, estudemos, fazemos muitos cursos, inclusive aqui no plano espiritual, se não houver a prática. Por isso reencarnamos. Nós espíritos voltamos porque através da matéria é que o aprendizado acontece, até chegarmos ao nível de espíritos puros, onde esse perispírito, que é o intermediário, que é o correio entre o espírito e o corpo físico e vice-versa, fica tão tênue, tão leve, tão sutil, que se confunde com o próprio espírito. E já não há mais a necessidade da reencarnação. Porque aquele espírito, como é Jesus, já entende Deus. Diz que Deus está nele, como ele está em Deus. Ele não se importa com os obstáculos. Ele não precisa perdoar porque ele não enxerga ofensas. Ele cura onde ele vê o fruto da fé. Porque Jesus é um Espírito puro. E todos nós estamos fadados a essa felicidade relativa. Não é um destino que foi traçado por Deus, e sim uma oportunidade em que Deus mostra para todos nós que existem caminhos diferentes, a dualidade, o bem e o mal, mas a escolha é nossa. Podemos ir pelo caminho mais curto ou pelo mais longo. Mas tanto um quanto o outro sempre será iluminado. Porque o Pai nunca, em momento nenhum, por mais que nos sintamos desesperados, desequilibrados, amargurados, nos abandona. A reencarnação, já conhecida por povos primitivos, não com essa nomenclatura, mas naqueles espíritos lá de longe, de milhões de anos atrás, já existia essa noção reencarnatória. Por quê? Porque a existência de Deus é inata. Ela está na consciência do homem. Ela está no Espírito, sua criatura. Então, amigos, vamos juntos, todos nós, nessa caminhada, pedir a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos amparam e nos protegem, que nos dê discernimento necessário, paciência, disciplina, vontade e percepção de que quando nós nos afastamos das leis de Deus, a tristeza, a mágoa, as emoções mais difíceis se aproximam de nós para nos alertar que das leis nós estamos nos afastando e a felicidade relativa um pouco mais longe fica. A todos desejo uma boa noite, que todos possam levar daqui o nosso carinho
nosso afeto, os nossos fluidos de amor, que vão envolvendo a todos, frequentadores e trabalhadores dessa casa, que tanto amam e tanto respeitam. Tenham uma boa noite e até uma próxima oportunidade.